Boa noite a todos. Esta primeira quarta-feira que a casa abre do ano de 2026. Então sejam todos muito bem-vindos, com muita alegria que acolhemos todos vocês. E agora vamos então aproveitar esta energia que está aqui conosco. Vamos relaxar em nossas cadeiras e vamos fazer nossa ligação direta com Deus, nosso Pai, através da prece. Senhor, somos gratos por esta casa que nos acolhe. Somos gratos por estarmos aqui, buscando os conhecimentos, os teus ensinamentos, os ensinamentos do Mestre Jesus. Com certeza, através deles, nossa vida se tornará mais leve, se tornará mais fácil. Somos ainda gratos, Senhor, pela vida, por esta oportunidade que você nos deu. Sabemos que muitos irmãos estão esperando por uma oportunidade, mas hoje é nós que temos. Então, que essa oportunidade seja muito bem aproveitada por nós para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. E, Senhor, muitos de nós trazem em seu coração dores, mágoas, tristezas, medos. Nos ajude a superá-los. Nós somos teus filhos e por isso nós somos fortes. Que essa fé em nós aumente para que possamos transpor os obstáculos que nos apresentam em nossa jornada. Que ouçamos esta palestra e que carreguemos em nossos corações os seus ensinamentos. Que assim seja. Então, como a nossa irmã disse, é uma alegria poder estar aqui junto com todos nesse início do ano. E o nosso tema é do livro Luz Imperecível, o capítulo 22. Esse livro, então, é um compêndio que são estudos do Evangelho de Jesus, que para a gente poder compreender melhor. Ele trata, então, o capítulo 22 é a reconciliação. E nos diz assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Será que nós temos isso, alguma lembrança em nós? Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Do Evangelho de Mateus, que também se encontra no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes nós já ouvimos isso, de nos reconciliarmos? E essa mensagem, quando Jesus a falou, ele falou de acordo com a época do seu tempo. Ele vivia junto com os judeus e para os judeus o altar tinha um grande significado. Muitos então nesse altar que faziam as oferendas a Deus levavam o que possuíam. Levavam mantimentos, levavam frutas, levavam animais, porque para os judeus da época levar ao altar era uma adoração, então precisava levar algo físico. E vem Jesus e nos diz que o sacrifício melhor que se tem que fazer não é nada material, mas algo que vem de um coração sereno e que ele diz: antes de você se dirigir a Deus, você procure se analisar, ver se no seu íntimo
tu não tem nada que desabone você, que não tenha alguma mágoa, que você não tenha um resquício dentro de você, que você está desacordo com teu irmão. Porque Jesus, que falou só de amor, de fraternidade, era principal nós estarmos em amor, em respeito, em união, não termos dissensão, não termos briga, para que sim fôssemos a esse altar. Então, o significado dessa mensagem é esse altar que ele falava. Lá para os judeus, ele precisou falar naquele modo figurado, sim, de um altar. Mas aí a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivido, vem esclarecer para nós essas falas de Jesus. E será que nós, se fôssemos nos perguntar, será que Deus aceita nossas orações quando estamos em conflito com alguém? O que será que Deus espera de nós? E será que nós temos algum conflito? Será que nós temos algum conflito na nossa família, com algum irmão? Será que nós temos algum desentendimento na comunidade que a gente frequenta, no nosso trabalho? É claro que se nós nos examinarmos, nós vamos encontrar, porque ainda nós somos viajores que precisamos aparar as nossas arestas, da nossa inconformidade, da nossa revolta, da nossa impaciência, que às vezes diante do outro ele tem a sua opinião. Ele vai defender a opinião dele e eu vou defender a minha. E nesses momentos, muitas vezes, acontecem os embates, acontecem as brigas, acontecem as revoltas e eu vou trazendo para junto de mim quem? Aquele adversário. Então Jesus, quando veio com aquela mensagem de amor, que ele veio modificar. Antes o amor não era visto como solucionador de tudo. E nós ainda temos tanta dificuldade de entender este amor, de entender a fala lá no nosso lar. Quantos de nós às vezes sabemos da nossa família, sabemos de outras famílias, aquelas brigas familiares, aquelas revoltas com os pais, que às vezes nós não entendemos o porquê ele age assim. E nós, ainda como espíritos imperfeitos, com a rebeldia, com os instintos inferiores que sempre florescem em nós, não é? Do ódio, do rancor, a gente não entende aquela relação familiar que temos e aí vem a incompreensão, vem a briga, vem a revolta. No início da prece, a nossa irmã disse: obrigada pelo dom da vida. No próprio Evangelho nos diz honrar pai e mãe. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos coloca junto. Então, nesse lar que às vezes temos muitas discórdias, que geram muitos conflitos, se nós olharmos através dos ensinos da doutrina espírita, essa aproximação que se deu, esse casal que nos recebeu como filho, será que no passado não tivemos alguma desavença e o ódio permaneceu? Aí Deus nos coloca junto para tentarmos nos reconciliar. E será que essa reconciliação vai ser fácil? Poderá demorar, poderá dar muitas dores a nós, mas chegará o tempo do despertar e aí se faz o reencontro. Então, quantas vezes nós vemos as situações de mães que geram uma criança e logo abandona essa criança, ou também aquele casamento, às vezes quando vem os filhos, os pais não têm maturidade para ficar com esse filho, logo se separam.
são às vezes os encontros que Deus nos trouxe, mas ainda por nossa imaturidade, por nossa fraqueza e a nossa falta da nossa vigilância, a gente faz com aquele roteiro que estava planejado se interrompa. E o que acontece? Vamos continuar vivendo, mas junto de nós, aquela separação, aquelas mágoas, vão nos trazer doenças, tristezas, remorsos. Muitos, com o passar do tempo, vão refletindo. Joana de Ângeli, no seu livro sobre psicologia, sempre nos diz que nós temos muita imaturidade, mas devemos buscar nos conhecer. Os filósofos gregos sempre procuravam nas conversas dizer: conhece-te a ti mesmo. Então, nessa relação conflituosa em que o casal se separou, que os filhos brigaram, Joana de Ângeli nos diz para buscarmos um entendimento maior, porque o que Deus juntou naquele momento tinha uma missão, tinha um propósito de reconciliação. Mas essa reconciliação ia ser fácil? Não, porque cada um ainda traz a lembrança, não viva, mas interior, da raiva, do desamor, do ultraje que sofreu. Por isso as animosidades, por isso a falta de tolerância um com o outro, e aí surgem brigas, surgem revoltas, cada um se separa e segue seu caminho. Porém, com o passar da idade, vem a reflexão. Aí se percebe muitas vezes o quê? Que busca um retorno. Muitos buscam o perdão, começam a se examinar e perceber onde erraram. Quando também nós buscamos, queridos irmãos, nos espiritualizar, conhecer os ensinos de Jesus que ele falava, por que tanta tolerância, por que tanta paciência, por que tanto amor ao próximo, porque ele falava em benevolência. Na época dele foi um alvoroço, porque isso ninguém usava. Mas com o passar dos tempos, aquela mensagem ficou. E hoje, através dos ensinos da doutrina espírita, nos livros de André Luiz, que na década de 40 ele lançou vários livros que as pessoas ainda não compreendiam. E hoje a ciência busca estudar os livros de André Luiz, onde diz que a mágoa, a tristeza, o ódio que nós guardamos em nós se torna doença. Então aquele lar, queridos irmãos, precisa do que? Da prece, precisa do evangelho no lar, precisa o lar quando vai ser formado, que a gente busque se espiritualizar, não deixar somente no altar o que vai deixar alguma coisa material. Isso é do passado. O que Jesus vem dizer é para que nós buscamos desenvolver as virtudes para que possamos viver em harmonia. Se formos unidos, nascemos juntos com nossos inimigos, vamos ter que nos reconciliar, vamos ter que nos tolerar. Também Joana de Ângeli nos diz que talvez o ódio, a revolta, a mágoa que alguém nos feriu demore um pouco para eu entender. Talvez o nosso perdão seja somente não vibrar mais naquele ódio, tentar cortar aquele vínculo. Não quer dizer que eu vou ter que amar como eu amo alguém, assim, que me faz bem, que me dá paz. Não, ela diz que a gente pode tentar cortar aquela ligação de ódio, porque o ódio, queridos irmãos, é que nem uma ligação telefônica, fica constante. E nessa constância existe uma troca de energias deletéricas que a ciência estuda hoje, que causa as nossas doenças. Quanta mágoa guardada, que a mágoa são más águas. Então, se eu guardo uma água parada em mim, o que acontece? Nós sabemos, ela vai apodrecer. Então, no meu corpo, eu vou trazer para mim essas doenças que vai gerar alguma doença em mim.
e de pensar, queridos irmãos, que a revolta, o ódio, a briga vai causar tudo isso em mim se eu manter esse meu vínculo com esse irmão que eu tive o atrito, vai ficar. Então, por isso que os ensinos de Jesus, quando diz por que ter tolerância diante de uma pessoa mais agressiva, é para mim não me contaminar, é para mim não ter nela um adversário, é para mim tolerar. Tantos ensinos belos de Jesus, só que muitas vezes nós demoramos em aceitar, nós demoramos a ter um altar. E esse altar que Jesus falava é o altar da nossa consciência, que nós somos convidados a construir esse altar diariamente. Tomemos, por exemplo, a história do filho pródigo. Quantos de nós somos filhos pródigos? Ele então pediu a herança ao pai. O pai tinha 2 filhos, tinha certos bens. Um filho pediu a herança e disse que queria viver a vida dele. O pai então deu a herança, porque este pai já sabia no íntimo o que ia acontecer. Então esse filho saiu do lar, já um pouco brigado, e foi viver a vida. E nesse viver a vida, ele viveu e perdeu tudo o que tinha. Quantas pessoas, às vezes, não seguem o que é a razão, o que é o certo, e também no caminho da sua vida perde tudo. Então, quando o filho perdeu tudo, ele conseguiu um trabalho. Ele foi cuidar de porcos, que na época ele tinha um chiqueiro enorme e ele tinha que dar os restos de comida a esses porcos. E lá, como ele não tinha mais condições, ele se viu obrigado a comer o que os porcos comiam. Nesse momento, ele teve o despertar. Ele pensou, na casa do meu pai, as pessoas que lá trabalham comem melhor que eu e eu aqui junto com os porcos. Ele, arrependido, ele disse, eu vou voltar à casa do meu pai e pedir que lá eu seja também um simples funcionário. Saberei que meu pai vai me acolher e aí prestarei serviços e receberei ao menos o que comer. Nesse momento veio o arrependimento. Ele precisou passar por uma situação transformadora. E nós, queridos irmãos, precisamos também, muitas vezes, passar por situações transformadoras. Elas são dolorosas? São, como esse rapaz, que tinha um lar, uma casa, quis se perder pela ilusão do deslumbramento, de achar que o mundo ali fora é fácil, e foi sofrer. O sofrimento para ele deu o despertar, deu o arrependimento, e ele foi em busca da reconciliação com o pai. Voltando ao seu lar, o pai já o esperava. Quantas vezes esse pai, em orações, que ele tinha confiança que Deus é nosso pai, nos ama a todos, ele amava muito esse filho. Quiçá quantas orações todas as noites ele fazia para que o filho despertasse. Quando passamos por provações, queridos irmãos, vamos acolhê-las, agradecer, porque Deus está enviando muitas vezes as provas para que nós possamos despertar, como esse filho pródigo. Ele precisou sofrer para despertar. E nós, às vezes, não queremos sofrer, queremos tudo manso, tudo tranquilo, e às vezes nos revoltamos diante de problemas, que muitas vezes os problemas são causados por nós, pela impaciência, a intolerância, o orgulho e a vaidade. Eis que o filho se aproxima e o pai já o vê de longe, chama os empregados e diz, vamos fazer uma festa porque meu filho voltou. O filho volta, fazem uma festa e existe a reconciliação. A historinha é um pouco mais lenta, mas paramos por aqui. Então esse pai que recebe o filho, daria para nós trocarmos, é Deus que nos recebe, que vê o nosso arrependimento, mas ele é um pai tão bom, supremo, que ele espera isso de nós, ele espera a nossa humildade, ele nos dá o tempo para aprendermos.
Se reconciliar, queridos irmãos, é nós nos libertarmos das mágoas que temos pelo outro. E Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício interior. É aquele que fazemos do nosso orgulho, de nos libertar do nosso ressentimento, da mágoa que insistimos em carregar. E também nos diz que antes de buscar o perdão divino, somos convidados a perdoar. Antes de pedir compreensão, somos chamados a compreender. Antes de desejar a misericórdia de Deus, precisamos exercitar a misericórdia para o próximo. Mas é um processo que às vezes não é rápido e nós nos magoamos conosco mesmo. Então, nesse momento, queridos irmãos, a prece é o sustentáculo para nós vivermos aqui no plano terra. Através da prece, elevando o nosso pensamento, nós entramos em contato com os benfeitores espirituais, que são os trabalhadores de Deus, e eles vêm nos sustentar. Então, quando nós nos vemos que o perdão ainda é difícil de acasalar no nosso íntimo, as nossas preces, pedindo que nós encontramos esse caminho de volta à casa do Pai, que é termos a paciência, a compreensão e o amor. E nos diz que perdoar não é esquecer de imediato, nem negar a dor que a gente sente. Perdoar é libertar-se do peso que aprisiona a alma, é permitir que o coração se abra novamente ao bem. Esse sacrifício é difícil porque exige humildade. Exige que renunciemos à necessidade de ter razão e abraçamos espaço para a reconciliação. Cada dia de nossa jornada na Terra é um dia novo. Diz que depois da tempestade vem a abundância. Então, nossos corações, nós buscamos compreender em nós as nossas falhas, compreender em nós as nossas fraquezas e principalmente no relacionamento com o outro. Joana de Ângeli nos diz que nós devemos compreender que a opinião do outro é dele e que muitas vezes nós não vamos mudar. Então deixamos o nosso irmão com a opinião dele, temos a nossa, mas não é motivo para a revolta, não é motivo para a briga, para dissensões, não é motivo para a gente ter um inimigo por opiniões. Jesus, que viveu na sua época tão martirizado, falavam tão mal dele, ele nunca granjeou para ele os inimigos por sua fala, por suas atitudes, porque Jesus, naquele espírito celeste, ele já conseguia ver o outro, ver como o outro pensa, como o outro age. E se nós aplicarmos, queridos irmãos, como aplicar essa reconciliação na nossa vida? Porque no momento que eu me liberto da dor, da mágoa, do ódio, do rancor, eu renasço. Até nós brilhamos diferente, porque o nosso perispírito, que é o que mantém a minha comunicação com o meu corpo físico, ele tem uma energia. Basta ver uma pessoa que está deprimida. Se olharmos para ela, a gente vê que ela está apática, que parece que ela não percebe a vida, parece que ela quer se entregar, porque o perispírito dela também está com baixa vibração. E quando nós olhamos para uma pessoa que está alegre, que está feliz, que está contente com a sua vida, não parece que emana dela um brilho? Nós
através da nossa mudança íntima, é o que pede essa mensagem que Jesus falou, que o nosso altar, queridos irmãos, seja o altar da nossa vivência agora, botar nesse altar as nossas preces. Quando eu não consigo me libertar de um conflito, que nós possamos orar para que esse conflito termine. Quando eu não consigo ter humildade, que nas nossas preces nós possamos pôr humildade, porque a humildade nos faz pequenos. É só nos lembrar que o maior de todos, Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve na Terra, ele se fez o mais humilde de todos. Então, quando às vezes aquela vaidade, o orgulho nos toca, que possamos pedir a nós como Jesus agiria diante de tal situação, como Jesus responderia, que essa palavra de nos perguntar, queridos irmãos, como Jesus agiria já é transformadora, porque eu estou me pondo humildemente. E na questão 663 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual o limite da ação da prece? Então nos diz que pela prece o ser humano atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquirir, sim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho certo, se dele tiver se distanciado. Se nós nos distanciamos, queridos irmãos, se nós temos ainda, se formos ao final do dia, ao momento de nós recolhermos no nosso íntimo, nos pedirmos se eu tenho alguém para que eu magoei ou que eu fui magoado, se eu tenho alguém também que eu feri, que através da prece nós possamos enviar vibrações de amor, de luz, para que se quebre essa situação desagradável que eu criei e que se instaure, queridos irmãos, uma vibração de perdão, de amor e de luz. O reconciliar-se é todo dia, na família, no trabalho, com os filhos, no nosso lar, que às vezes uma palavra desagradável nós possamos trocar por palavras gentis. E com o nosso coração elevado ainda, vamos aproveitar agora a finalização da nossa breve exposição. Vamos vibrar e pedir forças para nós nos libertarmos ainda dos instintos que tanto nos prejudicam. Convido a todos a fecharem suavemente os olhos. E onde tiver mais que dois, Jesus disse que aí estaria. Jesus está junto de nós nesse momento. Ó Mestre Jesus, Tu que és a estrela sublime, ensinaste através do Teu exemplo o perdão, o amor ao próximo. Tu que conheces, Jesus, o que vai no nosso íntimo. Sabes que ainda somos fracos e invigilantes. Sabes ainda que temos falhas e arestas a modificar. Todos nós juntos, Jesus, vibramos para que dai-nos força, que nossa vibração possa ser elevada e que nessa vibração nossos corações todos juntos possamos pedir: dai-nos força, meu Deus, para que consigamos nos libertar do ódio, do rancor, da vingança, da vaidade, do desprezo, da preguiça e de todos os outros instintos que ainda carregamos conosco. Dai-nos força, Deus, para que possamos orar mais, orar com mais intensidade no nosso lar, junto a nossos familiares, para que todos juntos possamos ter tolerância, compreensão, respeito, amor e fraternidade. Hoje em nossa casa de oração, meu Deus, queremos agradecer por esta casa de oração, agradecer pelo trabalho dos benfeitores espirituais
que organizam, cuidam, iluminam nossa casa espírita e por todas essas vibrações energéticas que estamos recebendo. Obrigada a Deus por ter enviado Jesus, nosso modelo e guia, que tanto também nos ama e aguarda a nossa melhora, o nosso crescimento. Obrigada, meu Deus, por este momento e que possamos ficar com nossas reflexões a nos modificar um passo de cada vez, mas com tua luz possamos caminhar sempre no caminho do bem, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja.